Salve, ouvinte da T, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pode T. Às terças-feiras falamos de agronegócio com Gustavo Ribas Neto. Tudo bem, Gustavo? Bom dia, tudo bem? Hoje presencial por fim, né? Ou a saudade de você, saudade, né? né? Então eu falei, não posso deixar de ir. Vamos falar hoje sobre tecnologia no campo? Vamos. Qual que é acontece? o nosso tema de hoje? O que a gente vê hoje, né? A moda hoje é as IAs, né? Tudo é IA. Tudo é IA. é IA. A IA, mas tem umas que são impressionantes, o que elas fazem, né? O que elas podem executar para nós. E a gente vem no campo com a tecnologia, apesar de muitas vezes você não visualizar ela, você não vê naquele leite que você tomou a tecnologia que está lá dentro, mas ela tem a IA, tem robô, tem um monte de coisa lá dentro. E essas tecnologias hoje, com a IA, elas passam ainda a dar uma outra alavancagem, né? Porque a gente tinha as máquinas que vão progredindo, sendo de certo modo mais autônomas, mas a gente vai conseguindo aumentar o nível e a qualidade de informação. E aí você tendo mais informação, você vai ter resultados melhores. Então isso é excelente, o agronegócio trabalha bem com isso, apesar da nossa necessidade de capacitação do nosso povo, né? Capacitação, melhora de qualidade dos nossos funcionários, o conhecimento, né, entre o antigo e o novo, né? Como a gente vem da idade do telefone do discado. Do disco, né? Do disco, e a gente hoje está no Smart, e o Smart te traz essa informação toda do disco, faz com que você tenha um nível de raciocínio um pouco diferente daqueles que vieram do Smart, e o contrário também é verdadeiro, né? Então eles têm uma capacidade de mexer com isso aqui muito, muito superior à tua. Você começa a se bater aqui, isso aqui não vai, não acerta, mas a gente precisa agregar isso, né? E para agregar, então você tem que ter aquele teu conhecimento, que sabia o telefone da pessoa, né? A informação, né? As IAs que você faz uma pesquisa e você consegue confiar nela, ou discernir um pouco, isso aqui tem alguma coisa errada, deixa eu conferir, e às vezes tem na geração nova aquilo como uma verdade absoluta, e não como. E a gente passa por um momento aqui em nossa região, Campos Gerais, o Paraná também, né? Então Ponta Grossa, Campos Gerais, Paraná, aonde a gente tem uma linha ao contrária do que vai a tecnologia. Porque a tecnologia nos encaminha, nos avança, traz novidades como a nossa Embrapa aqui, pesquisa, anos, 30, 40 anos para chegar a variedades novas, e a gente aqui passa por um momento delicado, preocupante. Porque o Paraná é um estado, principalmente a nossa região centro-sul, com muito equilíbrio, sustentabilidade, aonde você tem todos os envolvidos, você tem todos os players, então grande produtor, destaque em produção mundial, brasileira do agro, produção mundial também, né? Mas a gente hoje está com uma faca apontada para nós. O que é essa faca? A proibição de utilizar transgênicos. Por que isso, Gustavo? Transgênicos, a gente tem um Paraná com bastante unidades de conservação, e a gente nas unidades de conservação tem uma lei de 2006 que proíbe o uso de transgênicos. Todo esse avanço que a gente fez durante anos, todos esses smartphones que a gente colocou, todas as IAs que a gente quer colocar no campo, agora a gente quer pegar e jogar tudo isso fora e voltar pro disco. Aquele disco. Quem é mais novo acho que nem sabe. Não sabe o que você o tá barulhinho falando, da internet não, discada. Ninguém sabe o que você tá falando. O telefone que tinha cadeadinho para você não ligar. Eu não sei o que você tá falando. Você não sabe. Não faço ideia do que você tá falando. Gustavo. Então a gente tem um regramento que proíbe. E aí o estado que faz lição de casa, principalmente os Campos Gerais, região centro-sul, onde temos unidades de conservação em bastante volume, você pode ter uma proibição. Daí eles pensam, né? O pessoal pensa assim, não, mas a proibição é da soja. A soja é a vilã, né, da transgenia, mas o milho é transgênico, o queijo é transgênico, né? Tem frutas, mamão é transgênico, então muitas coisas são transgênicas. E aí a gente vai para o negativo. Uma lei de 2006. E qual que é o impacto direto disso, hein, Gustavo? Financeiramente, tem como mensurar isso? Não tem como. O impacto vai muito além do financeiro, vai da viabilidade da produção. Porque toda essa tecnologia que a gente estava falando da Embrapa, Fundação ABC
IDR. É para resistir à chuva, sol mais forte, vir melhor o produto. Ele está sendo feito para o produto de hoje. Está sendo feito para o smartphone. E esse produto vai servir para o telefone discado, aquele de disco. Então, a gente perde toda a tecnologia que está chegando aqui. E aí, a gente perdendo tecnologia, a gente não consegue produtividade e nem mercado. E tem outra. O Brasil, que não tem capacidade de armazenagem, por exemplo, no caso do milho, no caso de soja, né, o próprio queijo, que já é feito em cima de leite, você tem que armazenar o leite para depois transformar isso em queijo. Então, tudo isso, a gente não tem hoje capacidade nem para estocar o que já temos. Será que nós temos capacidade para segregar, separar, pegar um silo daqueles enormes que você vê na estrada, com uma capacidade enorme de armazenamento, e que a gente precisa muito mais, porque o Brasil hoje não consegue armazenar sua safra, e você vai falar assim, não, então agora que você tem um, você precisa de dois. Você vai deixar um pouquinho nesse, um pouquinho naquele, porque você não pode misturar. Então, você acaba com o potencial, com a sustentabilidade dos Campos Gerais, uma boa parte do Paraná, né? E o Paraná, que é um destaque em produção brasileira, em produção mundial. A nossa produção por hectare, por unidade de área é muito grande. A gente vai passar aí na contramão. A gente, em vez de querer comprar um smartphone de nova tecnologia com IA embutida, a gente fala, não, eu queria um telefone com disco. E a internet não, aquela que faz barulhinho. Quem faz aquele barulho? Eu gosto do barulhinho. Eu gosto do barulhinho. E a velocidade da internet, não, você não vai conseguir mais pesquisar, porque ela não vai ter isso que você trouxe é uma lei do Paraná. Lei do Brasil. É uma lei brasileira. Isso que eu ia perguntar. Então é para as áreas de conservação no Brasil. De proteção ambiental. Mas o Paraná, como é um estado sustentável, e destaque nesse assunto, ele paga e impacta muito mais forte. A hora que for a outros locais, você vai ter menor impacto, porque lá eles estão utilizando menos isso. A gente tem aqui áreas ambientais extensas, grandes, representativas, né? E a gente precisa trabalhar para que, inclusive, essas áreas ambientais existam. Porque para elas existirem, a gente precisa, no caráter da sustentabilidade, a gente precisa de gente. A gente precisa, se a gente pegar e largar, por exemplo, aqui do Parque Nacional dos Campos Gerais, aqui do ladinho, 20 mil hectares, e tirar todas as pessoas de dentro e pegar e falar, agora isso aqui tem que ficar intocado, eu digo para você com toda certeza, não vai acontecer. Por quê? Porque você vê unidades também próximas aqui, como, por exemplo, o Parque de Vila Velha, volta e meia você tem problemas com... Sim. Caça, problemas com fogo. E não que não tenha também nas propriedades rurais, tem também. Mas você tem mais gente para cuidar, você tem uma equipe maior para estar trabalhando nisso. Né? E aí a intenção da preservação, da conservação, acaba saindo tiro pela culatra. Como se falava antigamente, o tiro saiu pela culatra, porque ele não vai conseguir atingir seu objetivo. A gente não tem força para fazer esse controle. O Estado não tem força. O Estado hoje ele precisa, principalmente em assuntos como esse, ele precisa do auxílio da população. Leia-se aqueles que já estão lá, aqueles que conhecem a área, aqueles que sabem como faz. O que o Estado precisa fazer a sua lição, a fiscalização que é necessária. Pois é, mas e a bancada do agro no Congresso, Gustavo? Não se manifesta sobre isso? A bancada está estamos trabalhando para tentar revogar isso. Agora, vamos ver aonde, num ano eleitoral, aonde o discurso supostamente, entre aspas, ambiental, de defesa do meio ambiente, que vai trabalhar contra o meio ambiente, inclusive na produção de alimentos. Porque uma floresta se mantém em pé, porque você tem uma floresta plantada que supre a nossa necessidade de madeira. Você vai ter áreas hoje que são que a gente se mantém em pé, porque a nossa produtividade, a nossa tecnologia, a nossa IA, o desenvolvimento de instituições como a Embrapa fizeram que a gente produza mais por hectare, que a gente já falou, né? E essa produção maior por hectare vai fazer com que a gente não tenha necessidade de avançar hoje no que está preservado, conservado. E isso aí devia ser um objetivo mundial, porque a gente vai crescendo, o alimento vai reduzindo, vai aumentando a demanda, né? Então, olha, diminui o que a gente tem para
para colocar, e isso aí as pessoas muitas vezes não veem. A gente vê que você é um fato, você tem que comer todo dia, beber água todo dia, e para você comer todo dia alguém tem que produzir. Para produzir bem a gente tem que pôr tecnologia. E a tecnologia, principalmente a transgenia, hoje é a tecnologia ambientalmente muito melhor do que a tecnologia do convencional. Produtos melhores, e a nossa regra, né, a nossa legislação brasileira diz que para você colocar um novo produto no mercado, ele tem que ter uma menor toxicidade do que o produto anterior. Então, você descobriu um produto muito bom, ele é muito eficiente, ele vai fazer melhor serviço. Ele é menos tóxico que o outro? Não. Então, não vai para a prateleira. Ele é menos tóxico que o outro e é mais eficiente? Beleza, vamos utilizar. Se ele não for menos tóxico, o produto não é aprovado no Brasil. Então, infelizmente, a gente, em vez de trabalhar para avançar o Brasil, alguém trabalhou lá em 2006 e até hoje está lá a regra para regredir, para voltar para aquele telefone de disco. É um bom ano para discutir isso, né? Eu não sei se é um bom ano ou se é um mau ano, né? Porque alguns podem não entender o que está por trás de você permitir que se faça hoje a boa prática agrícola. Então, o que está por trás disso? Alguns podem ter, não, o transgênico. Bom, nós tivemos aqui governador no estado que proibiu, que não podia nem circular transgênico no estado. Então, veja que realmente é uma falta de informação, uma falta de conhecimento. Tudo bem, toda terça-feira conosco, Gustavo Ribas Neto com as informações do agronegócio. Obrigado, Gustavo. Boa semana. Boa semana, até terça. Obrigado a você que esteve conosco. Até amanhã. Tchau.